Bom dia, galera. A gente vai apresentar sobre a filosofia medieval, tá? Para a matéria da professora Luciana, que é filosofia. E é isso. A filosofia medieval foi desenvolvida na Europa durante o período da Idade Média, entre os séculos XV e V. Na verdade, entre os séculos V e XV. Trata-se de um período da expansão e consolidação do cristianismo na Europa Ocidental. Como assim? A filosofia medieval tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com a razão filosófica e científica. As principais características da filosofia medieval são inspiração na filosofia clássica, greco-romana, união de fé, cristão e da razão, utilização dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo, busca da verdade divina. Muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero ou eram religiosos. Nesse momento, os grandes pontos de reflexão para os estudiosos eram a existência de Deus, a fé e a razão. A imortalidade da alma humana, a salvação e o pecado e a encarnação divina, o livre-arbítrio, dentro desses outras questões. Sendo assim, as reflexões desenvolvidas no medievo, ainda que pudessem contemplar os estudos científicos, não podiam ser contravapor a verdadeira divina relatada pela Bíblia. Períodos da filosofia medieval e principais filósofos. O objeto de estudo da filosofia medieval começou antes deste período cronológico da história. Afinal, após a morte de Jesus Cristo, os principais cristãos tiveram que conciliar a filosofia grega com os ensinamentos cristãos. Uma vez que a Idade Média foi um longo período da história ocidental, dividimos a filosofia medieval em 4 fases: filosofia dos padres apostólicos, filosofia dos padres apologistas, patrística, escolástica. A filosofia patrística e escolástica, que correspondem aos 2 últimos períodos que foram os mais importantes da filosofia medieval. Filosofia dos padres apostólicos no século I e II, a filosofia desenvolvida esteve relacionada com o início do cristianismo e, portanto, os filósofos desse período estavam preocupados em explicar os ensinamentos de Jesus Cristo no meio pagão. Recebe esse nome uma vez que esse cristianismo primitivo esteve baseado nos escritos de diversos apóstolos. O maior representante deste período foi Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que escreveu muitas epístolas, incluídas no Novo Testamento. Filosofia dos padres apologistas. No século III e IV, a filosofia medieval passa por uma nova fase relacionada com a apostologia. Esta era uma figura da retórica que consistia na defesa de algum ideal, neste caso a fé cristã. Os padres apologistas utilizaram as mesmas figuras de linguagem e argumento para dialogar os com helenistas. Assim, defendia o cristianismo como uma filosofia natural que seria superior ao pensamento grego-romano. Dessa maneira, eles aproximaram o pensamento grego-romano aos conceitos cristãos, que estavam se disseminando pelo Império Romano. Neste período, destacam-se os apologistas cristãos Justino Mártir, Orígenes de Alexandria e Tertuliano, filosofia patrística. Vitral com uma imagem de Santo Agostinho, bispo de Hipona, a filosofia patrística foi desenvolvida a partir do século IV e permaneceu até o século VIII. Recebe esse nome porque os textos desenvolvidos no período foram escritos pelos chamados, entre aspas, padres da igreja, pater, entre aspas, pai, em latim. A patrística se preocupava em adaptar os ensinamentos da filosofia grega aos princípios cristãos. Baseava-se nas obras de Platão e identificavam a palavra de Deus como o mundo das ideias platônicas. Partiam do princípio que o homem seria capaz de entender a Deus através de sua revelação.